Martin Heidegger, de Richard Campbell Bruin Christensen e Thomas Malthner. Filósofo alemão que viveu entre 1889 e 1976, foi professor nas universidades de Marburg entre 1923 e 1928 e Freiburg entre 1928 e 1951. Heidegger é famoso pelas suas teorias do ser e da natureza humana e pelas suas interpretações singulares da metafísica tradicional. Sua obra influenciou áreas tão diversas como a teologia, com Rudolf Bultmann, Karl Rahner, o existencialismo de Jean-Paul Sartre, a hermenêutica contemporânea do Hans-Georg Gadamer e a teoria da literatura e desconstrução do Jacques Derrida. Foi brevemente reitor da Universidade de Freiburg, de 1963 a 1964, e o seu apoio explícito a Hitler e ao nazismo durante esse período continua a ensombrar a sua considerável reputação como um dos mais originais filósofos do século XX. Algumas obras principais: Ser e Tempo, Kant e o Problema da Metafísica, Introdução à Metafísica, A Caminho da Linguagem, Nietzsche, que é uma coisa. Formado em teologia católica e na filosofia escolástica antes da Primeira Guerra Mundial, Heidegger emergiu depois da guerra como um criativo proponente da fenomenologia de Edmund Russell. Contudo, a sua formulação radical do método das tarefas da fenomenologia levou ao rompimento com Russell. A fama surgiu em 1927, quando publicou Ser e Tempo. Foi publicado como a primeira de duas partes de uma obra projetada em 6 partes daquilo que denominava ontologia fundamental, o estudo do ser de forma fundamental, através dos seus fundamentos, que exploraria a questão do que significa ser. Sustentava que a metafísica ocidental desde Platão tinha perdido de vista o problema enquanto questão significativa. A ideia de Heidegger é começar com o tipo de ser que cada um de nós manifesta, para tornar a questão mais lata, adaptando a fenomenologia de Russell como método a usar na investigação. Queria também evitar incompreensões que resultariam do uso da terminologia da metafísica tradicional. Em vez disso, mostrou forte predileção por expressões rústicas, coloquiais e neologismos evocativos. O seu uso da linguagem é uma das razões pelas quais muitos leitores o consideram obscuro. Na perspectiva de Heidegger, o ponto de partida da filosofia moderna era a noção de Descartes de que um ser humano é essencialmente uma res cogitans, um ser pensante, uma coisa pensante, e que nada há a que tenhamos um acesso mais imediato do que a nossa própria mente aos seus conteúdos. Essa perspectiva deixa de lado como inessencial o fato de sermos seres conscientes e que se interpretam a si mesmos e que estamos incorporados em contextos materiais, sociais, históricos e, acima de tudo, restringidos pela nossa mortalidade. No enquadramento cartesiano, posso estabelecer conclusivamente que existo, mas Descartes nunca parou para investigar a natureza da existência dessa entidade que sou eu. Essa investigação propôs-se Heidegger levá-la a cabo, investigando como esse tipo de existência, que chamou Dasein, o ser aí, se revela à nossa existência e experiência efetivas. O Dasein, esse modo particular de existir, é diferente da existência comum das coisas no mundo que nos rodeia. A diferença é que as coisas são determinadas e têm as suas propriedades distintivas. Esse é o seu tipo de ser. Mas o gênero de ser que eu manifesto não é o de um ser com propriedades. É um espaço de modos possíveis de ser. Defino um indivíduo em que me torno projetando essas possibilidades que escolho ou que permito que escolham por mim, que me torna uma questão de como ajo nos contextos em que me insiro. A minha existência é sempre uma questão para mim e eu determino pelas minhas ações o que será. A existência humana é sempre uma projeção de nós mesmos no futuro. É a cada momento estar essencialmente a caminho do que fomos e tentamos ser para o que seremos. A nossa existência é assim essencialmente temporal, no sentido de termos um passado vivido na culpa e um futuro antecipado com temor. O tempo não é aqui concebido como algo que se alonga em direção ao futuro ilimitado. Pelo contrário, alonga-se em direção ao futuro indefinido, limitado pela morte. Assim, o nosso modo de ser é essencialmente finito, movimento inelutável em direção à cessação do ser. Estar-se ciente da mortalidade é uma parte essencial do Dasein. O modo como os indivíduos existem variam. Alguns entregam-se ao mundo, estando cientes de sua mortalidade, vivem de um modo que é genuinamente autodeterminante e autocrítico. A sua existência é mais autêntica, concorda com a sua natureza ontológica. Em contraste, há quem tem uma vida de superficialidade, de tagarelice ociosa, deixando a sua vida ser determinada por convenções sociais e conformismo. A sua existência é inautêntica.
Outra característica básica do tipo de existência que temos é existirmos no mundo. Temos a experiência de pertencer ao mundo. Na verdade, damos conosco lançados no mundo, por nenhuma razão discernível. Estamos imersos neste mundo e lidamos com as coisas do mundo, e não, como exige a epistemologia tradicional, preenchendo a lacuna que de fato não é preenchível entre uma consciência fechada em si e um objeto externo, mas relacionando objetos com as nossas ocupações práticas, como ferramentas, como algo que está à mão ou que nos falta. Só pela abstração posterior é que desenvolvemos os nossos conceitos teóricos e encaramos as coisas com as suas propriedades essenciais e acidentais como objetos de conhecimento teórico, que por sua vez torna possível conceber a nossa existência erradamente como se fosse do mesmo tipo da dos objetos. Ao revelar as características fundamentais do Dasein, do tipo de existência que temos, e compreendemos outros tipos de existência, outros sentidos do ser, começando assim a responder ao que Heidegger chama a questão do ser. Ao encontrar a maneira correta de lidar com esta questão, Heidegger tinha a esperança de superar a tradição da metafísica ocidental que começou com Platão. O seu principal defeito é o esquecimento do ser. A metafísica tradicional tende a separar certas entidades privilegiadas, as formas, Deus, o eu transcendental, o espírito, esquecendo assim o fato de que a nossa compreensão do ser se baseia no modo como somos no mundo e como nos relacionamos com as entidades do mundo. Este defeito da metafísica tradicional conduz à procura equivocada de uma teoria definitiva de tudo, uma concepção total, de uma vez por todas, do porquê de as coisas serem como são. Em vez disso, Heidegger salientou o caráter histórico do próprio pensamento filosófico e a sua necessidade de estar ciente de como cada pensador pensa a partir da sua própria situação histórica. Não apenas os estados internos, no sentido de temor de estar lançado, de tédio, de culpa, que a filosofia pode compreender como desvelamentos do ser, mas também certas condições sociais e culturais. O culto moderno da tecnologia, um modo de nos relacionarmos com o mundo que trata as coisas apenas como objetos de dominação e de consumo, sem um olhar arguto sobre suas próprias limitações, é em si uma expressão de niilismo. A única filosofia que resta é uma ambição metafísica que se transformou em pesar. É uma mentalidade que pode ser superada lançando um olhar mais arguto sobre o verdadeiro significado que é ser. E com a rejeição daquilo que Heidegger chamava humanismo, a pretensão da razão de que é capaz de conhecer o mundo exaustivamente, de pôr inteiramente à disposição dos seres humanos. Não é sensato resistir ao pensamento calculista da ciência moderna e à tecnologia daí resultante, apesar de algumas coisas em Heidegger sugerirem um anelo pela vida rural pré-moderna. Mas pode ser transcendido por uma espécie de migração interior, afastando-nos do caráter invasivo da vida moderna e da sua superficialidade e aproximando-nos de um Gelassenheit, uma palavra tomada de empréstimo ao mestre Eckhart, e que conota desprendimento, deixar as coisas ser a serenidade, no qual nos reconciliamos com a nossa própria mortalidade. Tem havido uma forte controvérsia quanto ao pensamento de Heidegger. Os admiradores viram nele intuições penetrantes quanto às verdades mais profundas sobre a condição humana e a natureza do homem. Os críticos queixam-se da linguagem obscura, de fracos argumentos e etimologias dúbias, e tem havido muito debate sobre se a sua postura política revela uma deficiência profunda na sua filosofia. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.